Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Maria Moreira, eu sou psicólogo, registro 36835. Eu trabalho na cidade de Capela Nova, Minas Gerais, e também exerço a função de coordenador da Vigilância em Saúde aqui nesse município. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade que me foi dada, nesse vídeo para poder me direcionar aos idosos, para falar diretamente para vocês, para você idoso, para você idosa. E o meu recado, tem um pouco de relação com a situação que a gente vive hoje, que é a situação de pandemia, de coronavírus. Mas eu queria deixar uma mensagem positiva do que eu vejo dessa situação. Por pior que seja uma pandemia e a gente tá apreensivo, com medo, não sabe o que acontece, mas a gente é preciso ser positivo, é preciso que a gente pense positivo. E eu venho para falar com vocês de uma lição boa que eu acho que a gente vai tirar dessa pandemia e que a gente vai tirar dessa situação que está ruim hoje e que já está melhorando. A gente acredita que já está melhorando e a gente tem fé nisso. Mas o que eu queria dizer para vocês é sobre a questão do idoso que está em casa, que está aí. Todo mundo está em casa, mas especialmente os idosos, que são considerados grupos de... eu não digo risco, mas eu diria, acho que a palavra que mais define seria vulnerabilidade, seria essa palavra. Aliás, ninguém está livre da doença, mas a gente fica vulnerável nesse momento. E eu queria dizer uma coisa positiva que eu vejo nessa situação, a situação do fique em casa. A gente está em casa, a gente está com essa questão do afastamento social, como medida de controle, e eu vejo que coisas boas podem ser tiradas dessa questão. Uma delas é a questão do convívio com o idoso que as gerações novas estão tendo a oportunidade de ter. Porque eu acho que as pessoas não estavam tendo essa oportunidade, ou não estavam valorizando esse momento de estar junto, de estar dentro de casa, de estar compartilhando momentos de família, e em especial com o idoso. Eu vejo muitos idosos reclamar de ficar sozinhos em casa, estão aposentados, não tem, às vezes não tem muito o que fazer, não tem uma ocupação, e ficam em casa e não tem aquele contato com a família, a não ser nos finais de semana, que todo mundo chega, já está cansado, e aí faz aquele churrasco, mas não existe aquele contato, aquela troca de conversa, aquela troca de experiência, de vivência, que o idoso tem muito o que ensinar. Tem muita experiência, tem muita vivência, tem muita questão para ser repassada para as novas gerações, tem uma maturidade emocional que só o idoso consegue. Só o idoso é que tem. É uma maturidade emocional muito grande, é uma vivência de vida muito boa, é uma experiência adquirida ao longo do tempo, e que os jovens, eu acho que nesse momento os jovens muitos estão tendo a oportunidade de compartilhar com os idosos essas vivências, digamos assim, essas vivências e esses momentos de estar junto, de poder se tocar, porque apesar de não ser aconselhável, se tocar muito, porque a gente fica naquela questão da prevenção, de lavar a mão, de usar álcool em gel, mas a gente também precisa aprender que o toque não é só com as mãos, ele não é só com abraço, ele não é só com o corpo. Mais importante é a gente aprender a tocar almas, é a gente aprender a tocar pessoas com emoção, com sentimentos, com palavras boas, porque isso toca a alma, a gente sabe que isso toca a alma. Então a gente está aprendendo, essa fase de pandemia, ela traz essa oportunidade da gente conseguir tocar almas, da gente tocar sentimentos, da gente tocar
sensibilidades, tocar pessoas, da gente tentar, né, ser mais afetuoso, ser mais carismático, ser mais generoso, ter mais empatia com o outro e principalmente com os idosos. Porque para a gente que trabalha com o idoso, a gente sabe que é uma idade que a pessoa já viveu muito, já aprendeu muito, já teve muitas experiências na vida, ruins, boas, experiências de todo tipo, e que muitas vezes os jovens não têm, e que muitas vezes muitas pessoas não têm. E esse momento eu estou vendo que a gente fica muito feliz de ver os avós com os netos, os avós, né, brincando com os netos, né, os filhos ouvindo os pais, né, a família toda unida, junta dentro de casa. E eu acho que não existe experiência melhor do que a que o idoso tem para contar. Não existe vivência melhor do que a que o idoso tem para dizer. O idoso é uma pessoa que é uma verdadeira aula para a gente. A gente aprende muito. Eu, como profissional, eu posso garantir que eu aprendi muito na faculdade, o curso de psicologia me ensinou muito, mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar com idosos, eu pude perceber que o quanto eu ainda precisava de saber mais, mais e mais e mais. Porque eu passei a valorizar muito mais a experiência de vida, as experiências, né, as vivências que eles têm, os anos, né, que os anos vão ensinando para as pessoas muitas coisas, o desapego, a necessidade de valorizar o verdadeiro afeto, né? E como eu disse, né, o toque que não é só o toque das mãos, é um toque, né, um toque mais profundo do que só tocar com as mãos. É tocar com os sentimentos, é tocar com a emoção, e isso está sendo feito, isso está sendo espalhado pelo mundo. Essa oportunidade que a pandemia tem nos dado, né? Porque apesar de ser uma pandemia de coronavírus e a gente ficar com medo, obviamente a gente quer cuidar principalmente dos nossos idosos, né? Mas eu acho que não custa nada a gente tentar tirar alguma coisa de boa disso tudo. E existe. Pode ter certeza que existe coisa boa nessa pandemia. Depois que isso passar, né, essa tempestade passa. Depois que ela passar, eu espero que as gerações, né, dos jovens, eles estejam mais abertos, mais experientes, mais vividos e mais empáticos com as pessoas, né, de mais idade, as pessoas, os idosos, na verdade. Que estejam mais atentos aos conselhos deles, que estejam mais atentos às experiências que eles têm para nos passar, que estejam mais afetuosos, porque a gente sabe que os afetos e as emoções, o carinho, a gente, a gente sabe que isso estava meio deixado de lado, né, gente? A gente sabe disso. A gente sabe que tinha muita coisa para ser resolvida, né, nas relações, né, nas questões de família e em especial com os idosos, né? Eu acho que não é à toa que muitos idosos chegavam perto de mim e me contavam que ficavam sozinhos dentro de casa e que as reuniões de família eram sempre nos finais de semana e tudo muito rápido, muito uso de internet, muito uso de redes sociais, muito pouco diálogo, muito pouca conversa, né? Talvez o pessoal achava que, né, um presente comprava tudo, às vezes, né, coisas assim, materiais, e a gente sabe que isso não compra nada, na verdade. Hoje as pessoas estão valorizando o abraço, porque não podem nem se abraçar, porque
a gente tem que evitar o contágio, a gente tem que se proteger e proteger o outro, né? A gente vê que hoje as pessoas sentem falta de aperto de mão. As pessoas estão sentindo falta de um aperto de mão. As pessoas estão sentindo falta de coisas assim muito simples e que a pandemia está ensinando, né? Porque a gente tem que aprender a tomar os cuidados, né, para não ter contágio, tem que estar usando álcool em gel, tem que estar lavando as mãos constantemente, mas a gente acha que está fazendo a asepsia mental. Eu acredito que essa é a melhor asepsia que a gente está fazendo, é a mental. A gente está conseguindo varrer, né, aquele egocentrismo que a gente estava vivendo, a gente está conseguindo varrer aquela falta de tempo, né, porque agora a gente tem tempo, a gente está conseguindo ser mais empático, a gente está conseguindo se colocar mais no lugar do outro, e isso a gente está aprendendo, muitas pessoas estão me dizendo que estão aprendendo isso, por incrível que pareça, com os avós, com o pessoal, né, com os idosos. Que tanto de coisa que os idosos estão ensinando nessa quarentena, nesse afastamento social, e que a gente não dava valor antes, mas agora a gente passou a dar valor. E eu aproveito muito esse momento do vídeo para dizer o seguinte, a partir do momento que essa pandemia passar, essa tempestade passa, lógico, a gente sabe que sim, não vamos deixar perder esses valores, não vamos deixar perder essa vivência, não vamos deixar perder esse tempo que a gente ficou junto e não vamos deixar perder principalmente o valor que os idosos estão passando para a gente nesse momento, que os idosos estão se mostrando o esteio da família, a base da família, a base emocional, a base estrutural, a base de comportamento, a base de exemplo, né? A base de tudo, né? É o nosso esteio. Então, a gente está tendo a oportunidade de ter esses valores agregados, né, a comportamentos ruins que a gente tinha antes. A gente não valorizava isso. Não que a gente fosse cruel, não que a gente não gostasse dos nossos idosos, não que a gente não valorizasse, mas a gente, né, vamos combinar, né, pessoal? A gente estava bem relapso com essas questões. E aí, a vocês idosos, né, eu digo o seguinte, vocês não são vulneráveis, vocês são fortes, vocês são esteio, vocês são base, vocês são tudo o que nós temos de melhor para poder seguir em frente, para poder enfrentar a pandemia. Vocês, com suas histórias de vida, vocês nos fortaleceram, nos fortalecem e nos fortalecerão. E vocês serão sempre o nosso maior e nosso melhor exemplo. Eu acho que a pandemia trouxe isso para a gente, a pandemia está ensinando isso para a gente. E que bom, espero que muitas pessoas estejam conseguindo tirar esse proveito, estejam conseguindo tirar esse melhor, né, desse momento, porque eu trabalho na vigilância em saúde, eu trabalho com a psicologia, eu trabalho, né, os nossos grupos de idosos, né, eles sempre foram valorosos, eles sempre foram os melhores, né, é o melhor público para trabalhar, é o melhor público para a gente aprender. Aliás, é um público que a gente ganha, né, de estar junto, participando com eles e ver a atividade, a resiliência que eles adquiriram ao longo da sua vida, a percepção de valores, a percepção de coisas boas, a positividade que eles têm, né? Aquelas rugas do tempo que fazem com que a gente aprenda quanto vale a pena a vida, o quanto é bom viver e o quanto eles souberam aproveitar o seu tempo e estão aí, né, nos dando exemplo a cada momento. Eu amo trabalhar com um grupo de idosos, eu gosto muito, eu sou até meio suspeito para falar, e eu acho que a vulnerabilidade, né, nesse momento é de todos, a vulnerabilidade não é só dos idosos, é
é um momento difícil, mas a pandemia tem ensinado isso, gente. Eu acho que vocês leva esse recado, leva essa reflexão, leva essa questão para se pensar, né? O quanto que a pandemia tem ensinado e o quanto que a gente tem aprendido. E a gente precisa de sair dessa situação com valores, com comportamentos melhores, com soluções melhores e saber que os idosos vêm nessa questão nos ensinar muito. Eles ensinam muito, eles são a verdadeira escola, a escola que a gente tem dentro de casa, né? A gente não gostaria que precisasse de uma pandemia para que as pessoas pudessem voltar para si e aprender alguma coisa, né? E aprender a valores até familiares, né? E valores de hierarquia, de aprendizado. Eu acho que pandemia não seria nem necessário para isso. Mas a gente precisa de aproveitar esse momento e valorizar esse momento para poder tirar esse aprendizado e para poder repassar, né? Multiplicar o que a gente está aprendendo. Então, o que eu digo para vocês é assim, muito obrigado por vocês existirem, muito obrigado a Deus por me proporcionar trabalhar com esse público. Eu tenho o maior carinho e o maior respeito e eu fico muito feliz de perceber que a humanidade sai, né, e que a humanidade sai da pandemia e que a humanidade vai sair para fora, para o mundo, né, com um aprendizado bom, com valores sólidos, com questões resolvidas e com afetos mais concretos, vínculos mais fortalecidos, né? Isso é muito importante. E parabéns para vocês idosos que nunca precisaram de uma pandemia para ensinar os jovens a valorizar a afetividade, nunca precisaram de uma pandemia para ensinar princípios familiares, nunca precisaram de uma pandemia para ensinar que a gente tem que crescer, mas a gente precisa de crescer emocionalmente, a gente tem que aprender a dar valor aos nossos afetos, a gente precisa aprender que a matéria não é tão importante quanto a gente vem achando e que a vida é muito importante, todas as idades são importantes e vocês idosos, vocês já sabem dessa lição, vocês sabem nos ensinar, vocês têm o melhor aprendizado, vocês são o nosso livro, a nossa enciclopédia, vocês são o nosso abrigo, o nosso carinho, o nosso coração, vocês são as melhores pessoas que nesse momento a gente está podendo contar. São as melhores pessoas que a gente tem para nos ensinar. Eu fico sem palavras para agradecer, né? Eu só peço que eu possa trabalhar muito ainda com os idosos e que eu possa aprender muito com eles. Obrigado por vocês existirem, obrigado por vocês serem o exemplo que vocês são. Obrigado por tudo. E que a gente vença essa pandemia o mais rápido possível e que a vida volte ao normal, porque daqui em diante, né, a gente quer ver a família unida sempre, a gente quer ver os laços fortalecidos sempre, a gente quer ver os vínculos sempre fortes, sempre sólidos, né? E a gente quer ver muito, muito os jovens, né, sentados à beira da mesa, com seus idosos, com seus pais, aprendendo muito e agregando valores. Porque o que mais o idoso traz para a gente é essa questão de agregar valores, de trazer, né, essa motivação, de fazer com que a gente seja emocionalmente forte, que a gente seja forte o suficiente para enfrentar qualquer problema, qualquer desafio. Muito obrigado pela oportunidade do vídeo. Eu fico até um pouco nervoso para falar, porque falar para o idoso não é fácil, falar para o idoso é complicado, porque a gente
diante de tanta sabedoria, tanta, de tanta coisa boa, a gente fica um pouco diminuído. Eu não consigo achar palavras que possam, né, dizer o tanto quanto vocês são importantes. Um abraço a todos e a gente vai levando a vida, a gente vai aprendendo com nossos tombos, com os nossos erros. E obrigado por vocês existir. Obrigado por vocês nos ensinar. Eu fico eternamente grato e muito feliz de ter tido a oportunidade de falar assim, uma linguagem simples, uma linguagem minha, de uma forma muito simples, de uma forma muito humilde, deixar o meu recado para vocês, essa grandeza que é o idoso, que são os nossos idosos. Vocês são grandes demais para que eu possa definir nessas palavras nesse vídeo. Muito obrigado por vocês existirem. Um grande abraço, um enorme abraço. Vocês são o nosso coração. Abraço, obrigado a todos.